Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, a Jornada ESG, aqui na TV Ondas Play, a TV que você vê aonde você quer ver. É uma TV extremamente adaptada às suas necessidades, é feita para você. Agradecemos mais uma vez a todos as mensagens de carinho, a todos os contatos que vocês têm feito conosco. Muito obrigado, isso acalenta muito o nosso coração e dá o tom todo de pessoalidade, de humanização que a gente quer. E falando em humanização e pessoas, o tema hoje é um tema, eu ia falar interessante, mas todos os temas que a gente tem aqui são muito interessantes, que a gente coloca uma provocação, propósito, o C do ESG. Aí você vai falar, pô, mas tem um erro aí nessa história, ESG não tem C. Na verdade, tem. Esse C está misturado aí dentro do ESG e está muito mais próximo da letrinha S. Eu vou explicar o porquê. Em 1963, vou contar uma história para vocês. Em 1963, os Estados Unidos vivia o auge das questões raciais. Era um país que precisava de uma identidade muito forte, passou no século anterior por uma guerra de secessão, onde o Sul e o Norte brigaram intensamente, milhões de pessoas morreram. A questão da escravatura estava no cerne dessa guerra. E aí chega na década de 60, onde essas culturas entraram em choque. E vários expoentes apareceram de ambos os lados. Um deles nos chama muita atenção, particularmente a mim, que é o reverendo Martin Luther King, um homem negro, reverendo, pastor da igreja americana. Ele se levanta quanto a essa questão toda racial nos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, naquela época havia bebedouros para negros, bebedouros para brancos, ônibus para brancos e ônibus para negros. Era nesse nível que aquele país estava naquele momento. E em 1963, na verdade, em agosto, em pleno verão americano, primavera, né? Ele marca um comício no Monumental Washington, que é uma área gigantesca. Normalmente os líderes têm grande receio em marcar comício nesses lugares, porque se forem poucas pessoas fica fácil mostrar os espaços vazios, mas ele marcou ali. E compareceram 250 mil pessoas, a estimativa daquela época. 250 mil pessoas é 250 000 de pessoas. Você considerar que em 1963 não existia Facebook, não existia celular, não existia WhatsApp, não existia Twitter, TikTok, nada disso. Muito mal existia o telefone, que ainda era discado e era fixo. Nem pensar em telefone de satélite. Não existia satélite. Como é que esse cara conseguiu reunir 250 mil pessoas? E não adianta você dizer que 250 mil pessoas foram lá pelas questões raciais. Não. 75 mil daquelas pessoas que estavam lá eram brancas. Então, peraí. Por que essas pessoas foram? Por que essas pessoas pegaram um ônibus, horas viajando, horas a pé? Como que chegou até elas a informação? Quanto tempo de antecedência? Como isso foi organizado? Como eles se mobilizaram? E o mais importante, por que eles foram até lá? A resposta é uma só: propósito. Propósito é aquilo que te faz levantar da cama de manhã. É o que te move todos os dias. É o que faz você andar para frente. É o que faz você... É o sentido da tua vida. Qual é o teu propósito? Então, propósito está na essência de nós, seres humanos. Ele move a gente. Mesmo que você não queira concordar comigo, ele está aí com você. Então, 250 mil pessoas, de alguma forma, alinharam o propósito delas com o daquele homem. Isso era questão racial. Ninguém foi lá por causa dele. Foram lá por causa das ideias dele, completamente diferentes.
Lembre-se que o maior discurso de Martin Luther King começa com a frase mundialmente conhecida que é: eu tenho um sonho. Ele não falou que eu tenho um plano, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideologia, eu tenho uma escolha. Ele falou: eu tenho um sonho. E o sonho dele era que negros e brancos pudessem andar da mesma forma nos Estados Unidos, que houvesse justiça para todos. Então, peraí, então não é uma questão só de racismo, isso transcendeu essa história. E aí, quando esses propósitos se alinham, as pessoas se mobilizam. Então, quando a gente colocou aqui o C do ESG, esse C, obviamente, não é de propósito, esse C é cultura, comportamento, compromisso, confiança, está tudo dentro desse C. Depois dessa história contada, vindo agora para 2024, que é o ano que nós estamos, né? 2024. Como é que isso se junta nesse processo? O ESG, como vocês sabem, a gente já vem falando aqui há muito tempo, ESG é o modus operandi do século XXI. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Tenham absoluta certeza disso. Nós já falamos aqui, temos vários exemplos. Hoje nós vamos ter mais um exemplo de que essa questão não vai mudar. Não vai mudar porque nós percebemos a evolução necessária. Quando eu digo nós seres humanos, né, como humanidade. Percebemos a questão dessa. E hoje as empresas, as pessoas e a sociedade, elas são interdependentes, elas estão interligadas nesse processo. Não há como você ter uma vida feliz na sua casa e uma vida infeliz, miserável no seu trabalho, com um chefe que te amassa, que não te dá espaço, com cobranças indevidas, desnecessárias, desmedidas, assédio de todos os lados, seja sexual ou moral. O teu propósito se desconecta dessa empresa, se é que algum dia esteve conectado. Nós somos um só. O dia só tem 24 horas. Eu trabalho 8 horas, durmo 8 e 8 eu estou com a minha família. Deveria ser essa a proporção. Então, o meu propósito de vida, eu, Carlos Camargo, tem que estar alinhado, perfeitamente conectado com as ações que eu faço, com a empresa que eu trabalho, com os projetos que eu tenho. Se isso ficar descompassado, se isso ficar desalinhado, eu sou meramente um cumpridor de ordens. Então essa questão é uma questão hoje latente que abarca todos nós. Mas essa questão toda, se as empresas perceberem que assim que o propósito delas for bem declarado, bem medido, bem estabelecido, ela consegue conectar o coração e as mentes das pessoas que ali trabalham, você deixa de ter um trabalhador, você passa a ter um colaborador. Quem que é o colaborador? Vou te dar 2 exemplos. O trabalhador é aquele cara que trabalha quando der 5 horas da tarde e um segundo acabou o meu dia. Eu cumpri o meu horário de trabalho é esse, não há nada de errado eu pegar as minhas coisas e eu ir embora. Pelo contrato que está assinado, é isso que ele entrega naquele horário. Ponto. O colaborador é aquele cara que está compromissado. Então eu sei que eu tenho hora, eu sei que eu tenho contrato, mas eu tenho o compromisso de poder entregar aquilo a tempo e hora, pois eu sei a repercussão positiva e negativa que vai vir na minha entrega. Eu, colaborador, quando eu entro no banheiro da minha empresa e eu percebo que há um vazamento na descarga, um vazamento na pia, o que quer que seja, eu automaticamente saio dali e vou falar no administrativo que está vazando, porque eu sei que aquele vazamento, a conta vai aumentar, a minha empresa vai pagar mais, a água é um bem escasso. Percebe? Se eu for meramente um trabalhador, eu vou olhar para aquele vazamento, isso não é problema meu, eu não ganho para isso. Quantas pessoas você já ouviu falar assim? Isso não está no meu escopo de trabalho,
já passou do meu horário, eu não ganho para isso, isso não é problema meu. Esse é o trabalhador. Nada contra quem é assim. Essa é a visão do trabalhador. O colaborador é completamente diferente. Ele é compromissado, ele é dedicado, ele se interessa. Só tem um detalhe. Essa ligação que é feita com ele, como eu disse antes, corações e mente, ela é forte. Mas ao mesmo tempo que ela é forte, ela pode se fragilizar. Ela tem uma criptonita, vamos dizer assim, né? A criptonita dessa relação é a mentira, a falsidade, a falta de transparência. Então, a partir do momento que esse elo é feito e eu deixo milagrosamente de ser trabalhador, passo a ser colaborador, e em um determinado momento eu vejo o CEO da minha empresa dizendo que um dos nossos propósitos é tratar a todos igual, sem distinção de raça, cor, credo, gênero, ou o que quer que seja. Eu percebo ele fazendo uma piada misógina ou de racismo, aquele meu encanto acaba. Então, tudo aquilo que eu acreditei não é isso. Porque olha o que o 01, o exemplo da minha empresa, está falando, fora das câmeras. Porque nós somos as pessoas que nós somos as pessoas que fazemos aquilo quando ninguém está olhando. Esses somos nós. Ali é o verdadeiro eu. Então, quando eu vejo o meu CEO fora dos holofotes, fora das câmeras, fora das reuniões, fazendo esse tipo de piada, e sim, fazendo essa piada num bar fora do horário de serviço, sim, porque ele é a representação daquilo tudo que eu acredito. Ele tem a vida privada dele? Tem, mas ele representa tudo que me liga à empresa. Porque a gente está ligado não é a empresa, é as pessoas, de novo. As pessoas estão no centro desse processo. Então, sim, quando ele está fora do horário de serviço dele, o que ele faz impacta a mim, colaborador daquela empresa. Essa é a percepção hoje. Então, se as empresas perceberem que este propósito, esse verdadeiro C do ESG, comunga corações e mente, você deixa de ter um séquito de trabalhadores e vai ter verdadeiramente colaboradores. E aí, para falar disso aqui tudo, nós convidamos uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer esse ano, é colega minha, docente dentro do MBA que a gente está lançando sobre ESG, a Eliane Kessler, que é pedagoga. Ela tem MBA e são tantos títulos que fica até difícil enumerar. Mas a gente estava aqui conversando antes, eu brinquei com ela e falei assim, eu vou apresentar você como especialista em pessoas. E é verdadeiramente o que ela é. A sensibilidade dela, até a forma que vocês vão ver ela falar, é de uma pessoa doce que se importa sim com você que está aí. Ela é consultora, Pontes e Conexões, depois ela vai falar um pouquinho disso também. É sócia da Maria Leonor, que esteve com a gente aqui alguns programas atrás. É sócia também da Betty, que vocês vão conhecer também. Então, assim, ela é a pessoa para falar disso. Então, nosso muito obrigado, Leonor. Eliane, muito obrigado por estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo à Jornada ESG. Bom, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui conversando sobre aquilo que me move. E na hora que você fez a apresentação, a primeira coisa que você colocou lá, pedagoga e MBA nisso, especialista, mas eu sei que a minha missão, e a cada dia ela se reforça, né? Eu estou há 40 anos trabalhando com isso, é saber que eu estou com pessoas e para pessoas. Então, que eu puder ajudar para estar com pessoas, aprender com pessoas e para pessoas, é isso que me move. Então, é esse o meu propósito. E aí eu vou pegar um pouquinho o gancho, sabe, Carlos, o gancho que você fez no discurso do Martin Luther King, e isso me veio uma emoção muito grande. Por quê? Porque há 8 anos atrás eu também
com todo esse movimento que eu faço, né, com pessoas e para pessoas, eu dei alguns cursos sobre oratória, na época que a gente chamava, uma apresentação completamente focada nisso. E eu usava o exercício exatamente, eu colocava o discurso do Martin Luther King para falar sobre, quando a gente faz apresentações, a gente põe mais do que conhecimento, é colocar o de dentro para fora. Então, você me fez lembrar daquele discurso que, independente daquilo que ele estava trazendo para que as pessoas estivessem ali, o brilho nos olhos dele comprovavam, e ele deixou as pessoas exatamente comprometidas. Por quê? Pela paixão que ele tinha sobre aquela missão, sobre aquele sonho que ele agarrou, e ele transmitiu isso naquele discurso. Os olhos falavam, ele falava por si só. Né? Porque sai de dentro para fora. Então você trouxe uma coisa que para mim é fundamental. Primeiro, a gente precisa trabalhar todo esse movimento, quando a gente fala de razão de viver, de propósito. A gente precisa trabalhar de dentro para fora. E isso, quando a gente remete às empresas, a gente está trabalhando como isso. Não bastam a gente ter campanhas que falem sobre as ODS e dizer que eu estou fazendo ali uma campanha para tratar a diversidade, para tratar sobre o meu meio ambiente, sobre a governança. Eu estou, como eu estou interligado a ESG, não, mas não é isso. Eu preciso entender primeiro, e essa é a declaração expressa que uma empresa precisa ter, está no DNA dela, que é a missão, os valores que orientam essa empresa e, principalmente, um propósito bem definido de fornecer o quê? Porque quando ela tem um propósito claro do que ela quer deixar, qual é o legado, que vai além do lucro, né? Porque ninguém aqui quer tampar o olho de falar, olha, a empresa quer ser boazinha. Não, ela quer deixar um legado de responsabilidade social. Lógico, ela gera um negócio e esse negócio tem que estar atento aos seus acionistas, mas principalmente focado naquilo que é o propósito dela, a missão dela e como ela vai se movimentar nesse mundo que hoje precisa estar sustentável. São pessoas que movimentam tudo isso, né? Então eu acho que esse é o principal. Então, quando uma empresa define bem claramente qual é seu propósito, qual é sua direção estratégica, ela vai criar o quê? Ela vai criar, sim, colaboradores, porque na hora que eu me engajo nisso, eu estou me engajando enquanto pessoa, enquanto colaborador, eu estou me engajando numa causa, eu estou me engajando no propósito daquela empresa que, consequentemente, deve estar adequado aos meus propósitos. Então, hoje, se eu tenho um propósito que o mundo tem que ser melhor e a empresa que eu estou tem esse propósito muito claro dessa responsabilidade social, eu me engajo nisso, eu me fico motivada e vou além de prazos e horários, eu vou acima disso, né? E eu me destaco, e é uma sensação que a empresa vai se destacar nesse papel de uma sociedade, de fazer uma sociedade que vá além dos seus objetivos financeiros. E aí eu toco muito nesse alinhamento,
que é alinhamento de propósito de uma empresa e alinhamento de um propósito seu enquanto profissional. Por quê? Porque quando essas duas coisas estão alinhadas, ela contribui ativamente para transformar o mundo de forma que tenha uma realização imensurável hoje, né? A gente está vendo todas as condições, a gente está vendo para onde o mundo está indo, e esse mundo é um mundo que, por mais que tenha os GPT, por mais que tenha inteligência, por mais que tenha tudo isso, ele só é movido por pessoas, e são essas as pessoas que habitam esse lugar e que está aqui. Então a gente precisa preservar isso, e preservar pessoas, preservar, além de tudo, esse comprometimento que só se consegue com alinhamento. E aí, Carlos, você falou uma coisa que para mim também bateu muito, que é o discurso e a ação. Porque, assim, o propósito é o que você faz. O ISD é como você faz. O propósito é o que fornece a direção. O ISD fornece a ação. O propósito é o que importa. O ISD é como você importa. Então, quando eu faço essa conexão, eu tenho claramente que o propósito ele está muito ligado a isso. E ele traz para a gente esse exemplo que você trouxe, um CEO ou um gerente ou coordenador daquela empresa, que é uma pessoa também, ela tem que dar exemplos. Líderes são exemplos. Líderes vivem. E a liderança não é a liderança passa por esse jeito humanizado, esse jeito de sentir, esse jeito empático e principalmente pelo exemplo. Eu tenho que viver para poder conseguir passar isso para as pessoas. E é a volta, quando a gente faz, né, do discurso do Luther King, que estava nos olhos dele, ele viveu, ele passou de uma forma que ele era um exemplo. Então, esse eu diria para você, assim, é o alinhamento maior que a gente tem que ter hoje entre empresas e profissionais ligados a propósito. Legal, bacana você falar isso, porque o momento que a gente está vivendo hoje, não só no nosso país, como no mundo, as coisas não estão dissociadas, claro. A gente vê hoje as questões sociais muito pujantes, muito fortes, muito atuantes nisso tudo. E aí, de certa forma, nós temos também, de certa forma, não, na verdade, nós temos hoje a tecnologia avançando de uma forma, acho que os últimos 100 anos a gente andou praticamente, sei lá quantos séculos, é desproporcional os últimos 50, 100 anos comparativo aos 2 milênios que a gente tem, para dizer a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Como que a gente mantém esse elo humano nesse processo, considerando toda a tecnologia? Vou dar um exemplo. Hoje é uma dificuldade muito grande que os pais, nós pais temos, eu já estou crescidos, mas os que são de filhos menores, como você dosa essa questão? Como você vê no restaurante, por exemplo, todo mundo jantando, cada um com seu celular, quase que escolhendo o menu pelo WhatsApp, a mesma mesa. Você imagina isso numa empresa de tecnologia, o que é que seja, que vive tecnologia, mas não pode deixar essa tecnologia dissociar o elemento humano, que é o contato, que é o tocar, que é o abraçar, que é o sentir, que é o desejar, que é o sonhar e tudo isso, né? Pode parecer uma coisa meio utópica, mas são detalhes que no dia a dia de uma organização, se isso não for bem medido, não for bem estabelecido, isso pode se perder para lá ou para cá. Do que você tem visto no Pontes e Conexões, como é que está essa situação hoje nas empresas que você
Se não tem atuado, tem tido informações a respeito? Eu diria para você, Carlos, nós estamos num processo que, como você mesmo falou, e que a evolução e a velocidade ela é muito rápida. A gente está num processo de descobertas de equilíbrio. De equilíbrio como eu hoje mantenho uma empresa que eu falo de inovação e que ela está rodando o tempo inteiro, como é que eu mantenho essa empresa nesta inovação, sabendo que o capital maior dessa empresa são pessoas? A gente viu que existem possibilidades, é lógico, dentro da pandemia, a gente teve, por uma necessidade de trabalhar praticamente online, a gente aprendeu a usar esse mecanismo, que eu estou dizendo que é muito bom, eu não estou dizendo que não é. A gente tem que aprender a conviver com isso, mas a gente tem que ter uma coisa chamada equilíbrio. E eu percebo que este equilíbrio é o grande exercício que as empresas precisam fazer hoje. Nem 8, nem 80. Eu preciso aproveitar a tecnologia e, ao mesmo tempo, saber quem as utiliza são pessoas e têm sentimento que são pessoas que estão completamente diferentes das máquinas. Porque quem as programa são pessoas. Então, esse equilíbrio precisa ter. Vou dar aqui um exemplo. A minha filha, ela costuma trabalhar 2 ou 3 meses, é milênio, tá? É da geração milênio. Ela começou a trabalhar, acho que 3 meses antes da pandemia. Ela já entrou no sistema de trabalhar online, tá? Trabalhou e ela foi efetivada num contrato totalmente online. Ela não era presencial em momento nenhum. E aí, isso causou uma coisa reversa. Que assim, ela se sente mal, ela pediu para que o contrato dela passasse a ser híbrido. Por quê? Porque ela estava se sentindo completamente isolada. Tudo bem, você tem as reuniões, você faz isso online, mas você precisa estar com pessoas. E olha que eu moro em São Paulo, que é uma loucura a locomoção, você demora muito tempo no trânsito, mas a gente tem que ter, ela sentia falta dessa coisa híbrida. E aí, voltando a isso, essa adaptação que é o grande desafio que as empresas precisam ter, nesse olhar que olha, eu pego uma inovação tecnológica, mas eu estou aqui desse lado com pessoas, eu lido com equipes, eu lido com sensações, gestão de emoções, então eu tenho que cuidar deste equilíbrio. E aí, voltando também, essa coisa de, eu estou numa mesa, com todos os filhos, numa mesa de restaurante, está todo mundo usando o celular, mas espera aí, me cabe um pouco o papel do exemplo, um pouco o papel da liderança. Então, espera aí, como eu faço isso? Eu também tenho que ter esse momento de dizer, olha, eu não posso tá ali, então eu não vou usar o celular. Eu vou dar esse exemplo. Talvez numa empresa isso precisa estar muito claro. E tem uma coisa que eu acho que é também séria e que, de novo, eu vou lembrar do Luther King, a gente não pode só parecer, a gente tem que ser. Ser. Perfeito. Quando a gente faz isso, viu? Só uma parada aqui para os nossos comerciais e já volta. 2 minutinhos. Você sabe quando um veículo de comunicação tem credibilidade? É quando ele se consolida com mais de 20 anos informando, mostrando as belezas da cidade e seu desenvolvimento.
Revista Maricá Já. Tudo o que você quer saber sobre Maricá está aqui. Saiba mais em @maricajaplay.org ou pegue um exemplar em nossos pontos de distribuição, com edições mensais. Revista é Maricá Já. Vem para Alfa Som, instrumentos musicais, sonorização, iluminação, visitas técnicas em sua empresa ou igreja para instalação de acordo com seu projeto, manutenção de equipamentos. Tem sempre uma Alfa Som perto de você. Tanguá, Itaboraí, Maricá, Rio de Janeiro. Acesse nossas redes, @Alfa Som Oficial ou ligue Maricá 21 99640 1128 99640 1128. Alfa Som tem sempre uma perto de você. Quero falar com você, agora a Geração Sempro também é EAD. São mais de 80 cursos disponíveis na plataforma, como marketing digital, empreendedorismo e edição de vídeo. A hora é agora, acesse ead.geraçãosempro.com ou então @Geração Sempro e fique de boa e independente. Você pode acessar de onde você estiver. Eu, por exemplo, estou usando meu celular. Faça a escolha certa e venha para Sempro também. Então, voltando aí dos nossos comerciais, com a nossa querida Eliane, vou fazer uma provocação para você. Nós estamos já no finalzinho do programa. Você acredita em motivação? Ou seja, aquela pessoa que vai ser motivada a vestir a camisa? Vou te dar a minha opinião. Eu sou meio cético quanto a isso. Ou seja, eu não acredito muito nisso. Por quê? Tem minhas ressalvas. Porque, como você disse muito bem, não basta você parecer, você tem que ser. Então, de nada adianta você dizer como você quer se você não se porta como. Por isso que o ser é o comportamento. Se eu quero mudar uma tratativa de uma companhia, de uma empresa, ou uma família, você quer mudar o hábito dos seus filhos ou o ambiente na sua casa, primeiro você tem que ser. E isso é muito difícil, porque move emoções, referências, questões morais que você tem lá atrás na sua vida que você vai formar. Então vamos pegar um exemplo simples. A companhia estabeleceu como política que todas as pessoas são iguais, todos precisam ser tratados com respeito. E numa determinada reunião há uma discussão e a falta de respeito. Se o mais sênior que ali estiver não der um basta e tomar uma atitude em prol daquilo, os ânimos serenaram, vamos deixar para lá, resolveu. A imagem que vai passar, lembre-se do ser e parecer, é de que está escrito, mas não é bem assim. Porque fulano estava nervoso, falou que não devia. Ou você trata mal uma mulher, já aconteceu, eu já percebi isso depois que a gente começa a estudar, a gente começa a ficar mais sensível para isso. Um exemplo de assédio é quando você está numa reunião, uma mulher está falando e as pessoas simplesmente não a ouvem, como se ela não estivesse ali. E logo em seguida ela fala dela e fala a mesma coisa que ela falou. E aí todos os outros, olha, que coisa boa que você disse. Cara, eu quando prestei atenção nisso e eu vi, aquilo me doeu profundamente. Então, o ser e parecer tem tudo isso. E aí, como é que você vai motivar alguém se faço o que eu falo, não faço o que eu faço? Como é isso? 5 minutos para a gente poder fechar. Eu diria que para você primeiro, a gente precisa mexer, e eu costumo falar isso quando eu falo sobre diversidade etárias e diversidade de uma forma geral, a gente precisa mexer com a cultura da empresa. Mexer com a cultura da empresa é transformá-la, não é negá-la ou apagá-la, mas é transformá-la nesse mundo diferente. Para você fazer isso, você tem que mexer com esta cultura no DNA. E é bem isso, sabe, assim, o CEO, todos eles precisam estar com o mesmo alinhamento de propósito. O que eu quero? E quando eu sei o que eu quero, para onde eu vou e o que eu faço parte neste mundo, qual é o papel da minha empresa? Quando eu sei isso, eu consigo trabalhar
as outras faces da empresa, as outras áreas da empresa, as outras pessoas nessa transparência. Mas isso é um trabalho, eu diria para você, que ele é cada dia um passo, ele é trabalhado isso. Ele não pode ser assim, olha, eu dormi médico e acordei músico. Um exemplo, assim, bem, né? Eu tenho que trabalhar através de estratégias de cultura, saber qual é o papel dessa empresa nesse momento. Né, nesse momento atual no mundo, o que eu quero deixar, qual é o legado. A partir daí, sim, isso pode entrar no DNA. O que eu digo, não adiantam campanhas. As campanhas são muito legais, elas são necessárias. É o dia da consciência negra, vamos contratar os 50 mais. Elas são necessárias, mas enquanto isso não tiver no DNA da empresa, vai acontecer o que você falou. Eu vou parecer, mas eu não consigo. E aí, quando eu só pareço, eu não motivo ninguém porque a motivação, ela não é escrita só. A motivação, ela é interna, ela é de dentro para fora. E como é que eu faço isso? É quando eu tenho esse poder, sabe? Eu me comporto de uma maneira que ela vai de dentro para fora. E aí isso contagia e sim, vai lá no motivo do outro e traz esse motivo do outro para ser adequado àquilo que você pensa, né? Então essa sintonia é muito importante. E hoje a gente vê muitos profissionais jovens, tá? Que buscam empresas que tenham a ver com os valores que ele próprio está construindo. Então, eu vejo hoje muitos profissionais, porque eu trabalho com consultoria de carreira, profissionais que digam assim, olha, eu gostei da empresa, mas esse valor que ela tem não é um valor que eu aceite. Então, eu prefiro ser feliz. Eu prefiro, assim, eu acredito no mundo sustentável. Se eu acredito no mundo sustentável, não adianta eu trabalhar numa empresa onde eu não utilizo as fontes de energia que vão favorecer isso, né? Então, essa sintonia hoje, e não engane-se as empresas, os profissionais também estão muito ligados nisso, de procurarem lugares que tenham a ver com os próprios valores deles. Então, empresas, eu diria assim, empresas, vejam que vocês estão, o papel que vocês têm nesse mundo, né? E diante disso, façam esse alinhamento. Era isso. Sensacional. Parabéns. Fico muito feliz pela tua fala, totalmente alinhado com o que a gente pensa, o que a gente diz. Vocês estão vendo aí o contato da Eliane, está aí nesse QR Code. Esse QR Code é o LinkedIn dela. Então, ela, numa atitude totalmente altruísta, disponibilizou para que a gente coloque aqui. Todos os convidados tenham atendido a esse pedido nosso. Então, escaneia com a câmera do seu celular, vai lá, dá uma olhada, troca uma ideia com ela, pergunta, talvez ajude a sua empresa, talvez ajude a você também, em particular. Eliane, um minutinho, fala rapidinho sobre o Pontes e Conexões. Bom, o Pontes e Conexões surgiu de um propósito. Eu diria, de tanto a gente falou de propósito hoje, mas ele surgiu exatamente de um propósito de 3 profissionais que se completam e queriam fazer justamente essa mudança e poder transformar essas empresas para que elas pudessem se conscientizar sobre esses valores, né? Sobre a diversidade de uma forma geral, sobre trabalhar como a gente pode associar ESG, diversidade, como a gente pode trabalhar com gerações. E eu costumo dizer, isso é um mantra meu, mas que está muito em consonância com o que o Pontes e Conexões faz, que é
somos únicos, diversos e complementares. E é assim que a gente quer que as empresas percebam e deixem esse legado para o mundo, né? E a gente pode ajudar essas empresas nessa trajetória, porque a gente vai estar dando um olhar de sustentabilidade, de modelo de negócio, de pessoas, de comprometimento e também de governança, porque tudo isso está ligado. Então era isso. Muito obrigada, viu? Sensacional. Muito obrigado de coração pela sua participação. Então chegamos ao final de mais um programa Jornada SG. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, compartilhe. Nós estamos no LinkedIn, no meu particular, Carlos Camargo. Estamos também no Instagram, Carlos Camargo _SG. Tem aqui o link da Liane. Fiquem à vontade para conectar. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima.